Para toda pergunta, imagine o conhecimento. Para toda busca, imagine uma inovação. Para todo mal, imagine a cura. Para você imaginar, a EMS realiza pesquisas inovadoras, investe em tecnologia e desenvolve novos medicamentos que cuidam da sua saúde. Porque quando o mundo está paralisado pelas dúvidas, alguém precisa imaginar as respostas. Medicamentos EMS. Sua saúde merece. Olá, colegas farmacêuticos, eu sou Marcos Machado, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, e eu estou aqui no 8º Combrafarma, que aliás é um prazer estar aqui novamente, para falar um pouquinho com vocês sobre o perfil do farmacêutico pós-Covid. Nós estamos vivendo aí um período complicado com essa pandemia, mas isso vai passar e terá implicações grandes na nossa profissão. Haverá mudanças e nós vamos ter que incorporar. Então vamos falar um pouquinho do que se espera, do que nós estamos verificando, o que pode acontecer nesse período pós-Covid-19. Bom, o farmacêutico sempre teve um papel fundamental ao prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde, orientação sanitária, individual e coletiva. Mas devido à pandemia do Covid-19, nós tivemos que nos adaptar rapidamente a uma nova realidade. A farmácia passou por transformações enormes nesse período, né? Nós tivemos aí a procura pela população de um estabelecimento realmente de saúde, né? E fomos reconhecidos por isso. O reconhecimento da importância do farmacêutico no enfrentamento da pandemia pelas autoridades sanitárias e constituídas pelo governo federal, inclusive, Ministério da Saúde, para nós foi importantíssimo e trouxe uma nova realidade. A ação estratégica O Brasil Conta Comigo, que foi uma ação implementada pelo Ministério da Saúde através da portaria número 639 de 2020, dispôs sobre a ação estratégica em relação aos profissionais de saúde, voltada à capacitação e cadastramento de profissionais da área de saúde para enfrentar a pandemia do Covid-19. E dentro desse projeto, dentro dessa ação, o farmacêutico foi um dos profissionais escolhidos para fazer essa capacitação. Isso para nós nos deixou muito felizes, porque fomos encarados realmente pelo Ministério da Saúde e pelas autoridades constituídas como farmacêuticos sendo profissional de saúde. Não foram chamados apenas médicos e enfermeiros, mas o farmacêutico também foi dado a devida importância, o que nos deixou bastante contentes. Outras áreas de atuação do farmacêutico também têm sido extremamente requisitadas e de importância significativa para nós. Por exemplo, nos estudos de desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas e até produtos para a saúde, como por exemplo os testes que foram realizados, que estão sendo realizados para pesquisa de anticorpos contra a SARS-CoV, que é o causador da Covid-19. Nós temos colegas nesse exato momento trabalhando no Instituto Butantan, por exemplo, no desenvolvimento das vacinas. O farmacêutico tem sido requisitado e tem sido muito importante nesse sentido. E os medicamentos? Nunca se discutiu tanto a eficácia de medicamentos, inclusive no uso off-label dos mesmos, em relação a medicamentos que até então nós utilizávamos para outras finalidades, mas que fomos chamados, os farmacêuticos foram chamados a contribuir e a dar sua opinião na utilização desses medicamentos. Ou seja, mostramos realmente a importância do profissional nesse momento de necessidade em que a população estava precisando de informações. A atuação em hospitais de campanha, o farmacêutico foi recrutado para poder estar junto aos hospitais de campanha no Brasil inteiro, né? Em São Paulo nós vimos a montagem dos hospitais e o recrutamento e contratação de vários profissionais, e o farmacêutico teve um papel importantíssimo. Nós fizemos o webinar no Conselho Regional de Farmácia com colegas que atuaram e atuam ainda, né, em hospitais de campanha à frente da pandemia, e foram extremamente importantes no auxílio, inclusive, ao médico naquele momento em que a pandemia se mostrou mais complicada. Ou seja, o farmacêutico teve um papel muito importante nessa pandemia. Durante essa pandemia, o farmacêutico também se destacou em outras áreas de atuação, não somente no atendimento direto na farmácia, né? Como nós vimos, tanto no desenvolvimento como no hospital de campanha, e nunca se falou tanto em exames no Brasil como nessa pandemia. Os testes rápidos de Covid em farmácia foram discutidos amplamente em toda a mídia, né?
televisiva, redes sociais, jornais. Através da RDC 377, a Anvisa permitiu que fosse realizado o teste de Covid, que era uma reivindicação antiga já das farmácias, que pudessem prestar serviços, fazendo exames e atendendo a população. E no momento em que os testes de PCR não estavam disponíveis, porque eram caros, porque precisavam de equipamentos para ser realizados, são testes de biologia molecular que necessitam de estrutura para fazer, não havia essa possibilidade e foi dada à farmácia essa responsabilidade de poder fazer os exames e diagnosticar a população naquele momento, no momento mais crítico da pandemia. Ou seja, foi reconhecido a farmácia como estabelecimento de saúde e ao farmacêutico como profissional de saúde capacitado para realizar um exame extremamente importante. Sem esses exames, provavelmente, a quantidade de pessoas diagnosticadas com Covid seria muito menor. Ou seja, a farmácia prestou um serviço essencial, importantíssimo para a população brasileira e para a saúde pública, num momento que talvez tenha sido o mais complicado da história da saúde pública brasileira. Campanha de vacinação contra a influenza em farmácias. Em determinado momento, quando havia o grande foco de contaminação por Covid-19, estava também, nesse momento, entrando a campanha de vacinação contra a influenza. Os postos de saúde, nesse momento, para que não aglomerassem pacientes, para que não houvesse realmente um grande número de pessoas, foi solicitado às farmácias para ajudar nessa campanha de vacinação. E, felizmente, muitos farmacêuticos, assim como muitas farmácias, estavam sim preparados para poder ajudar. E ficamos à disposição do Serviço de Epidemiologia para que pudéssemos contribuir nesse momento tão difícil. Ou seja, o farmacêutico estava lá na hora em que a população precisou dele para ajudar em várias frentes, inclusive na campanha de vacinação contra a influenza. A prescrição eletrônica é também uma reivindicação antiga dos farmacêuticos e das farmácias. Num primeiro momento, para poder evitar que as letras, as prescrições médicas, através de meios como caneta, né, dificultavam o trabalho no entendimento do que estava escrito. Não era possível ler em muitas prescrições. Essa era a reivindicação no primeiro momento. Mas, quando chega a pandemia, médicos deixam de atender os seus consultórios, os hospitais passam a atender focado na Covid-19 e aí nós vimos uma necessidade enorme de ter a possibilidade de uma prescrição eletrônica porque o paciente não conseguia acesso ao seu médico. Mas nós temos pacientes crônicos que vão depender de medicamento a vida inteira e precisam das suas receitas para comprar seus medicamentos. Pois bem, a Anvisa novamente faz uma ação de modificação das resoluções e permite a prescrição eletrônica. E a farmácia tem que se adaptar rapidamente a isso para poder atender os pacientes e poder supri-los com seus medicamentos, porque senão colocava em risco a saúde dessas pessoas. Foi uma mudança muito rápida e que o farmacêutico teve que aprender rapidamente, se preparar, muito antes até do que nós imaginávamos. Mas foi possível graças à atuação rápida, tanto dos órgãos como os conselhos, a vigilância sanitária, mas principalmente porque o farmacêutico se preparou num momento importante da vida pública. A telemedicina, ela vem sendo discutida através dos conselhos de medicina, Conselho Federal, já há alguns anos. Até que ponto é importante que você tenha um atendimento à distância de um profissional médico para pacientes que não podem, naquele momento, procurar o seu médico ou que talvez não precisem de exame físico, mas de uma orientação ou de uma consulta rápida. Essa discussão se deu no âmbito da medicina e, em 2019, o Conselho Federal de Medicina, embora tivesse aprovado, voltou atrás para rever a resolução que eles tinham permitido. Agora, em 2020, quando chega a pandemia da Covid-19, os médicos se veem na necessidade de utilização de mecanismos, ferramentas de mídia para poder continuar atendendo seus pacientes.
Isso já é uma realidade, já é feito em hospitais, já é feito em consultórios. Agora, chegou a vez da farmácia discutir até que ponto nós podemos implementar a telefarmácia. Ou seja, nós precisamos discutir em que momento e em quais situações o farmacêutico poderá atender aos pacientes, dando orientação farmacêutica, fazendo esse apoio ao paciente na orientação de utilização do medicamento, efeitos adversos, no uso racional do medicamento, como é que nós vamos implantar. Não tem como fugir dessa realidade, né? A utilização de ferramentas para poder conversar com as pessoas e conversar com os pacientes se fez necessária e não vai sair da nossa agenda. A telefarmácia está sendo discutida dentro dos conselhos para que a gente possa encontrar quais são as medidas necessárias de segurança para que possa ser implantado. Porque para fazer a telefarmácia, ou seja, para prestarmos serviço farmacêutico à distância, não basta ligar a câmera, não basta ligar o celular. É preciso um conjunto de regras que permita, que mantenha a segurança da informação para que você não deixe informações importantes e que dizem respeito somente ao paciente, que essas informações não sejam vazadas e que se perca o controle disso. Essa é a grande discussão. Mas o farmacêutico e a farmácia terão que se adaptar aos novos tempos. O serviço vai migrar para ferramentas digitais e nós vamos ter que estar preparados e os conselhos estão fazendo essa discussão. Realização de reuniões virtuais. Essa já é uma nova realidade. Sempre se utilizou as ferramentas para poder fazer reuniões à distância, mas não com a intensidade que a Covid nos impôs. Ou seja, para todos os conglomerados, para todas as empresas, trabalhar home office e realizar reuniões virtuais se tornou uma realidade. Nós precisamos também adaptar isso ao mundo farmacêutico, tanto para os colegas que trabalham em farmácia, como em todos os outros setores das áreas de atuação. Isso já tem sido realizado através de treinamentos, capacitações, cursos de forma remota. Um outro desafio nosso, também a biossegurança. Nos vimos diante de uma situação em que a população passou a utilizar máscaras, por exemplo, como um item essencial antes de sair de casa. Na farmácia, no atendimento farmacêutico, na farmácia comunitária, a utilização de máscara não era comum, mas nos vimos diante da necessidade de utilização de máscara, de luvas e, em alguns momentos, até mesmo de gorros para poder evitar a contaminação e até de outros equipamentos de segurança que não utilizávamos. Essa é uma nova realidade que nós vamos ter que nos adaptar, não por causa da Covid, mas porque a farmácia é um ambiente de contaminação e de periculosidade. Dispensação e retenção de receita. Essa foi uma modificação realizada pela Anvisa através da RDC 405, que estabeleceu medidas de controle para os medicamentos que contêm substâncias constantes do anexo 1 da resolução. Basicamente, obrigou-se a reter as receitas para medicamentos que continham hidroxicloroquina, nitazoxanida, para poder controlar a venda desses medicamentos para que não fossem discriminados e manter o uso racional do medicamento. Essa mudança, assim como outras, como também a dispensação de quantidades de medicamentos controlados também foram alteradas. O farmacêutico se viu na necessidade de adaptar tudo isso à sua rotina de trabalho, mas mais importante do que isso, não só reter a receita para poder controlar a dispensação, mas, principalmente, a orientação e a venda dos medicamentos somente quando necessário é parte integrante do trabalho do profissional farmacêutico. Isso eu gostaria de deixar frisado para vocês. Evidentemente que nós sofremos sim nesse período grande pressão para a venda de determinados medicamentos, inclusive com o anúncio de que poderiam ser utilizados no tratamento ou na prevenção da Covid-19. Mas cabe a você, farmacêutico, quando pegou uma prescrição, chega até você uma prescrição em que aquele medicamento não é adequado para aquela patologia, conversar com o paciente e ainda que seja necessário dispensar porque há uma prescrição médica, mas orientá-lo sobre o risco que esse paciente está correndo. Essa
é sua função como profissional de saúde. Pois bem, quais as mudanças que nós devemos pensar que deverão acontecer pós-Covid-19? Como é que a farmácia comunitária vai se comportar, o que deve mudar nos próximos anos? Novos serviços vão ser incorporados à farmácia, no dia a dia da farmácia. Nesse exato momento, a Anvisa está promovendo a readequação, a revisão das RDCs 44 e RDC 302. Essas revisões, elas têm como objetivo permitir que sejam realizados outros exames dentro da farmácia. Isso vai mexer muito com o seu trabalho no dia a dia para você, colega farmacêutico, que está aí na ponta. Por quê? Assim como o teste rápido para a Covid-19 chegou e movimentou o mercado, ou seja, a população passou a procurar a farmácia para a realização de um serviço que até então não existia, outros exames virão. É possível que seja realizado colesterol, triglicérides, exames hormonais, enfim. Vários outros exames devem ser incorporados à sua rotina. Eu coloquei para vocês uma minuta do relatório de análise de impacto regulatório sobre boas práticas em farmácias, serviços de assistência à saúde em farmácias. Esse relatório traz aí a contribuição e as discussões que foram feitas na Anvisa até o ano de 2019 sobre as mudanças e novos serviços na farmácia. Se você quiser conhecer, entre no site da Anvisa e procure sobre esse relatório e o que pode ser modificado. Mas o que é importante para você? Você, farmacêutico, tem que estar preparado para esses novos serviços que virão. Procure, dentro do próprio Conselho Regional de Farmácia, nós temos vários cursos à disposição que você pode fazer para se preparar para esses novos tempos. Os exames virão. É uma oportunidade de negócio para a farmácia? É, mas principalmente é um serviço farmacêutico que cabe somente a nós realizarmos da melhor maneira possível, não por causa do serviço em si, mas porque estaremos sim ajudando a população a fazer exames que ela talvez tivesse dificuldade para conseguir na rede pública. Então, fique atento às mudanças que vão surgir nesse sentido. Eu trouxe aqui para vocês que é justamente sobre esse relatório, algumas considerações que são feitas. Alguns países que já realizam exames dentro das farmácias, eu coloquei como exemplo para vocês, isso está no relatório. Então tem os Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, na Inglaterra, Itália, Escócia, enfim. Quais são os exames realizados dentro da farmácia? Todos esses virão para o Brasil imediatamente? Não sabemos. Pode ser que não venham todos, mas com certeza muitos dos que estão aí nessa tela para vocês vão estar na farmácia a partir de 2021, ou final de 2020, ou início de 2021, já devem estar sendo liberados para realização. Aqui, uma descrição em comparação e seleção das opções regulatórias consideradas mais efetivas que foram sugeridas para a Anvisa e eles consideraram como sendo bem possíveis da modificação. Aí nesse quadro tem, onde está marcado sim, são justamente as opções que serão realizadas como mudanças. Eu falei há pouco para vocês sobre a utilização de máscaras, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão dos EPIs. Dentro da farmácia comunitária, farmácia, drogaria como é conhecida, praticamente o farmacêutico e sua equipe de trabalho nunca se deram conta da necessidade de EPIs específicos para atendimento. Então, o que nós vimos geralmente é a utilização de aventais para poder atender os seus pacientes e lidar com todo o serviço. A Covid trouxe uma consciência diferente para quem trabalha com farmácia, que é, eu não atendo clientes na farmácia, eu atendo pacientes. E pacientes, muitas vezes, dependendo da fase da doença, transmitem isso não só às pessoas próximas, mas ao farmacêutico, à sua equipe de trabalho, ao proprietário da farmácia. Então, nesse momento de pandemia, trouxe uma consciência ao profissional farmacêutico que atua diretamente na farmácia comunitária, que é preciso sim utilizar EPIs. Máscara, luva, óculos de proteção, são itens obrigatórios para quem trabalha com paciente e principalmente pela proximidade. Até a época da pandemia, o atendimento era feito no balcão de uma forma muito próxima ao farmacêutico.
Agora, requer de você, colega farmacêutico, a consciência de que, ao atender um paciente muito próximo, trabalhe com máscara, trabalhe com luva se necessário, com óculos de proteção para evitar gotículas. Nós não sabemos quais são as próximas doenças que podem vir. A farmácia é um ambiente que recebe pacientes e as pessoas estão doentes. É claro que algumas vão lá para comprar outros produtos, ótimo, mas nós vamos receber pessoas infectadas e corremos o risco não só de pegar essa doença, como transmitir para as outras pessoas, inclusive os familiares. Essa conscientização da utilização de EPIs, ela deve vir também direto das universidades. Para nós que nos formamos há algum tempo, a utilização de EPIs ela se dava para algumas áreas de atuação, mas para a farmácia comunitária isso nunca foi citado. A partir de agora, entendo que as academias, as instituições de ensino devem colocar isso na pauta e, a partir do momento em que o farmacêutico começa a ser formado, desenvolver a consciência de que ele deve utilizar equipamentos de proteção individual. Isso é muito necessário. A telemedicina, como eu disse, nós estamos exatamente como está essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Essa é a discussão, né? Como implementar a telefarmácia dentro da farmácia comunitária para que a gente possa exercer essa função sem correr risco de desconfigurar a profissão farmacêutica. Os conselhos estão discutindo nesse momento, o Conselho Federal de Farmácia, os conselhos regionais montaram grupos de trabalho e, em breve, deve surgir alguma resolução normatizando a forma de atuação farmacêutica, utilizando as ferramentas disponíveis para que a gente possa atingir esse paciente de uma forma melhor até do que a gente atinge hoje em dia, mas sem correr risco de desconfigurar a nossa presença no ambiente farmacêutico. Esse é o nosso desafio, mas nós vamos ter que caminhar e encontrar soluções. E quando essa pandemia passar, nós estaremos preparados ou será igual a antes? Essa é uma pergunta importante, porque todos os setores da sociedade sofreram transformações. A farmácia não ficará fora disso. Todos esses itens que eu citei são alguns que nós conseguimos visualizar nesse momento. Pode ser que daqui para frente também outras mudanças sejam necessárias no atendimento, no trabalho, na prestação de serviço farmacêutico, nós vamos ter que estar atentos. Mas é preciso que nós estejamos preparados. Para isso, nunca se produziu tanto material técnico, científico, de capacitações como nesse período da Covid. Desde abril de 2020 até agosto de 2020, são 4 meses intensos de produção científica, de produção acadêmica, de discussão sobre essa doença, de treinamentos específicos para lidar com a Covid. Então você, colega farmacêutico, deve aproveitar isso. E o que for possível implantar na farmácia, na drogaria, no atendimento, implante, porque será necessário para os cuidados e para a evolução da profissão. Para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dessas mudanças todas, né, que nós sofremos na vida profissional, na vida pessoal, né, que impactou a todos. Nós estávamos preparados para isso. E para quem está acostumado a fazer treinamento como eu, sempre usa algumas frases, algumas formas de motivação. Mas nesse instante, eu queria falar um pouquinho de resiliência, né? Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Eu sempre usei essa frase, esse texto para falar sobre resiliência. Mas nesse momento, eu queria falar sobre essa frase que está aí, esse texto que eu estou colocando para vocês. Resiliência é aceitar sua nova realidade, mesmo que seja menos boa do que a que você tinha antes. Talvez isso resuma bem esse período em que nós estamos vivendo de pandemia. Muita incerteza, dificuldade para todos, mas a certeza de que nós vamos ter que caminhar, independente se a situação era melhor ou não, nós vamos ter que caminhar para frente e encontrar novos caminhos.
Essa é a mensagem que eu deixo aí para vocês. Queria agradecer e desejar boa sorte a todos os colegas farmacêuticos. Obrigado.